amigos de Jornada Espírita, nossas mais fraternas saudações. Que o Cristo acolha os nossos corações, que em comunhão com o Evangelho possamos instruirmos como espíritas e amarmos como irmãos. Eu sou o Roselito e este é mais um projeto da União Cristã Espírita Amor e Verdade. E aqui estamos em mais um pequeno encontro semanal sobre o livro Os Domínios da Mediunidade, de autoria do espírito André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Nós estamos utilizando a 36ª edição, publicada no ano de 2015, editado pela Federação Espírita Brasileira. Nosso objetivo é compreender a análise do ponto de vista espiritual sobre os diversos aspectos da mediunidade com Cristo. Este é o encontro de número 18, em que nós veremos o estudo do capítulo 5, Assimilação de Correntes Mentais, que vai da página 43 a 49. E para fins didáticos, nós dividimos este capítulo em 4 partes, e hoje nós veremos a segunda parte, a qual nós intitulamos Forças Eletromediúnicas. Então, confiantes no Cristo, vamos à análise deste encontro. Nós estávamos no trabalho, começando uma reunião mediúnica em que o mentor espiritual Clementino estava se conectando com o irmão Raul Silva e ele estava fazendo a oração inicial para o trabalho. Então, começando o nosso estudo de hoje, terminada a oração, acerquei-me de Silva. Desejava investigar mais a fundo as impressões que lhe assaltavam o campo físico e observei-lhe, então, todo o busto, inclusive braços e mãos, sob vigorosa onda de força, a eriçar-lhe a pele, no fenômeno de doce excitação, como que agradável calafrio. Então veja que nós vimos da outra vez que o irmão Clementino, um espírito de muita luz, que teve que diminuir, adensar a sua vibração para que ele pudesse se aproximar do nível de vibração do nosso irmão Raul Silva, o diretor da casa, que, notoriamente, né, por ser encarnado, tem a vibração um pouco mais densa, mais materializada. O irmão, para conseguir trabalhar com ele, fez essa diminuição da sua vibração. E esse contato, né, pela observação do André Luiz, esse contato com o irmão Raul Silva provocava todos esses fenômenos, né, no corpo do médium. Essa onda de força descansava sobre o plexo solar, onde se transformava em luminoso estímulo que se estendia pelos nervos até o cérebro, do qual se derramava pela boca em forma de palavras. Nós vemos então aí que não existe o fenômeno de incorporação no sentido do espírito tomar o corpo do médium. Não. É comunicação entre a mente, né? E através dos nossos centros de força e através dos nossos plexos, que esse contato se faz. Vejam que os nossos centros de força, eles se localizam no nosso perispírito, no nosso corpo perispiritual, né? E que são centros de força, que são energias, né? Que ficam circulando ali e que ao mesmo tempo servem de canais, né? De irradiação do potencial mediúnico nosso e também de recepção dos fluidos espirituais.
E como eu disse, esses centros de força se localizam no corpo espiritual. E no corpo físico, ele vai ter seu correspondente. E no corpo físico, nós chamamos de plexo. No caso aqui, o acentuado pelo irmão André Luiz é o plexo solar, que faz referência ao centro de força esplênico, localizado no campo perispiritual. Se nós recordarmos bem, nós vamos ver que o nosso corpo é formado de átomos, que formam as moléculas, que formam os organoides, que vão formando as células, que vão formar os tecidos, que formam os órgãos, que formam os sistemas. E esses sistemas, né, nesse trabalho de energia através dos átomos, esses sistemas, eles emitem a vibração, emitem energia, que é o que nós chamamos de plexo. Continuando o nosso texto. Acompanhando-me a análise, o assistente explicou: o jato de forças mentais do irmão Clementino, que era o mentor espiritual da casa, atuou sobre a organização psíquica de Silva, Raul Silva, o médium, como a corrente dirigida para a lâmpada elétrica. O contato do mentor espiritual com o médium se assemelhava a quando a gente acende o interruptor, que a corrente se dirige para a lâmpada. Apoiando-se no plexo solar, elevou-se ao sistema neurocerebrino, como a energia elétrica da usina emissora, a da usina hidrelétrica, que, atingindo a lâmpada, se espalha no filamento incandescente, produzindo o fenômeno da luz. Então, quando a gente liga lá o interruptor, aquela energia que vem da usina hidrelétrica entra em contato com a lâmpada, né, provoca ali uma reação no filamento da lâmpada, e isso se transforma em luz e ilumina o ambiente. O contato do espírito Clementino junto com aquele irmão, né, é como se o irmão Clementino, o espírito, fosse uma usina hidrelétrica, e esse contato transmitiu uma espécie de energia elétrica, né, que, apoiando-se no plexo solar, se dirigiu para o cérebro, né, e ao mesmo tempo que o encarnado proferia a oração, né, que era dirigida pelo Clementino, ao mesmo tempo que ele dirigia essa oração, esse contato com o mentor espiritual fazia com que a sua cabeça se assemelhasse a uma lâmpada, pela energia que ele transmitia. E isso observado no mundo espiritual. E o problema da voltagem? Indaguei curioso, né? E essa diferença de energia, né, da fonte para o final, essa voltagem, será que não daí é problema? Veja, então, o cuidado que a espiritualidade tem conosco. Não foi esquecido. Clementino graduou o pensamento e a expressão, de acordo com a capacidade do nosso Raul e do ambiente que o cerca, ajustando-se-lhes as possibilidades. Tanto quanto técnico de eletricidade controla a projeção de energia segundo a rede dos elementos receptivos. Nós sabemos que os nossos aparelhos elétricos são medidos em voltagem, né, pela tensão. Uns de 110, outros de 220. Se você colocar o aparelho de 110 no 220, vai queimar o aparelho. Se você colocar o aparelho de 220 na tomada de 110, o aparelho não vai funcionar corretamente, ou adequadamente. Mesma coisa na comunicação mediúnica, né? Se o espírito chegar com tudo, o médium não vai conseguir ter essa capacidade de receber e transmitir. Então é necessário que o mentor espiritual, que naturalmente já faz isso, como um técnico de eletricidade, um bom técnico que ele vai modular aquela energia de forma que não prejudique nem o médium, não, e muito menos o trabalho. E tudo é de acordo com as condições físicas do médium e também tudo de acordo com os potenciais mediúnicos daquela equipe.
E sorrindo, continuou: cada vaso recebe de conformidade com a estrutura que lhe é própria. Então, cada energia ela é emanada para o médium de acordo com as possibilidades do médium, né? Se ele é um pote pequeno, não adianta derramar para ele muita energia. Se ele é um pote grande, não adianta derramar pouca. Então, é de acordo com a estrutura física e com a concentração, com a capacidade, com o trabalho, com o estudo, com a fé daquele médium. Cada vaso recebe de conformidade com a estrutura que lhe é própria. Os confrontos de Aulos sugeriam belas indagações. A ligação elétrica gera luz na lâmpada. E ali, o contato espiritual deu certo, segundo inferíamos, improvisava forças igualmente a se derramarem do cérebro e da boca de Silva na feição de palavras e raios luminosos. Então, aquilo que a escritura e espiritualidade estavam ali vendo, né, aquela energia que brotava na cabeça do médium, em termos físicos, ele se pronunciava a feição de palavras, já que ele estava fazendo uma oração, e de raios luminosos, né, que fechava a corrente com todos ali presentes, à medida que cada um fosse acompanhando aquela oração. O instrutor percebeu-nos a muda inquirição e apressou-se em aclarar, em esclarecer. A lâmpada em cujo bojo se faz luz arroja de si mesma os fotônios que são elementos vivos da natureza, a vibrarem no espaço físico através dos movimentos que lhes são peculiares. Ou seja, uma vez que a lâmpada é acionada, né, que ela recebe a corrente de energia, o filamento produz o aquecimento que emite a energia. E a energia inunda o nosso ambiente. Ou seja, a claridade, a luz produzida, ela não fica encerrada dentro daquele bojo da lâmpada. Ela se expande, né, para o ambiente em que ela se encontra. É a mesma coisa a energia espiritual que os médiuns recebem, né? Quando ele está bem atento, quando está concentrado, essa energia não fica só na cabeça dele. Ela se expande para o ambiente em que ele se encontra. E nossa alma, em cuja intimidade se processa a ideia irradiante, lança fora de si os princípios espirituais, condensados na força ponderável e múltipla do pensamento. Princípios esses com que influímos no espaço mental. Os mundos atuam uns sobre os outros pelas irradiações que despedem e as almas influenciam-se mutuamente, por intermédio dos agentes mentais que produzem. Então, cada um de nós produzindo essa energia, vai havendo essa conexão no ambiente de trabalho e cada um emitindo essa energia, vai criar ali um campo magnético, né? Que nós chamamos de campo mental no universo da mediunidade. A palavra serena e precisa do orientador compelia-nos à meditação, embora rápida. Os claros apontamentos em torno da energia mental conduziam-me a preciosas reflexões. Então, assim como a lâmpada ela espalha a luz pelo ambiente, iluminando o ambiente, a cabeça, o potencial do médium, quando está em oração, quando está em trabalho, que emite essa energia, ela vai expandir para o mundo espiritual. Por isso que muitas vezes o desencarnado em sofrimento, ao se aproximar do médium, já sente aquela energia, já sente aquele diferencial, e isso aí é um catalisador, né, para que ele comece a reparar na diferença de sua natureza espiritual com a diferença espiritual do médium, principalmente a diferença de energia física. E aí ele começa a se fazer perguntas sobre a sua própria situação e abre assim a brecha, né, o espaço necessário para que o socorro possa chegar ao seu coração. Então vejam a importância
da nossa concentração, do nosso amor, do nosso preparo para o trabalho, né? E que as coisas acontecem como consequência dessa nossa dedicação, dessa nossa preocupação, dessa nossa concentração. Essa energia que nos transforma em fontes luminosas e que vai abraçar espiritualmente a todos aqueles que nos forem encaminhados. Importante, então, a gente conhecer que não estamos ali à toa, nem estáticos, né? Embora estejamos concentrados no mais profundo silêncio, o mais quieto possível, o mais imóvel possível, mas a cabeça está emitindo energia, a cabeça está trabalhando e está se envolvendo mentalmente no ambiente. É isso. Chegamos ao final desse nosso estudo. E se vocês gostaram, divulguem, compartilhem, enviem críticas, sugestões. Nos ajude a aprimorar o nosso estudo que a nossa casa merece. Eu fico por aqui e aguardo vocês no próximo encontro, em que continuaremos com a terceira parte do capítulo 5, Assimilação de Correntes Mentais. Fiquem todos com Deus, mas não se esqueçam, cada vaso recebe de conformidade com a estrutura criativa. Que Jesus nos abençoe.